né, Aparecida, e ela vai contar para a gente aqui a experiência dela, né, como foi que ela entrou nesse caminho de autoconhecimento, como foi que conheceu o EFT e como ela se tornou terapeuta também. Então, é a primeira vez que eu entrevisto ela, eu estou curioso para saber aqui também essa história. Oi, Aparecida, boa noite. Olá, boa noite, André, tudo bem? Seja muito bem-vinda, tudo bem sim, obrigado por ter aceito aqui o convite para a gente conversar um pouco e, quem sabe, inspirar as pessoas aí com a sua história, né? Uhum. Me conta, o que é que você já atua como terapeuta há quanto tempo? Você já era terapeuta ou você se tornou terapeuta há pouco tempo? É assim, eu me aposentei em 2019 e aí eu comecei a fazer uma pós-graduação em coaching, que é aconselhamento. Isso em outubro de 2019. Mas em março veio a pandemia e daí foi, né, barrado para presencial, né, atender presencial. E eu me interessei por terapia. Eu sempre tive esse interesse, né, por terapias holísticas, alternativas, integrativas. E eu comecei a fazer um curso de florais online. E eu comecei em março e terminei em outubro. Eu estava terminando, eu já terminei o curso, eu já estava atendendo, comecei a atender. Só que em setembro, eu olhando pela internet, eu vi você anunciando, assim como você está fazendo aí hoje, essas imersões, né, pós-curso, e eu fiquei, assim, interessada. Estava terminando o curso de florais, e eu nunca tinha ouvido falar em EFT. Incrível, eu nunca tinha. Porque, na verdade, eu também não tinha me dedicado a essa área, era nesse momento que eu estava me dedicando, né? Aí eu fiquei muito interessada, e eu acompanhei todas as imersões que você fez, assim, fielmente, e cada dia mais, assim, interessada. Aí um dia eu consegui entrar ao vivo, né, você deixou aberto para as perguntas, e eu entrei para fazer uma pergunta para você. E eu perguntei assim para você, André, né, a EFT cura a fibromialgia? E você disse, a partir do momento que as emoções forem dissolvidas, forem liberadas, com certeza há cura sim, pode haver a cura sim. Foi aí o meu maior interesse. Então, nesse momento, você começou se auto-aplicando. Me conta um pouquinho, então, como é que é esse diagnóstico de fibromialgia? O que a pessoa que tem fibromialgia sente? Olha, sente muita dor, é uma dor assim que caminha pelo corpo. Uma hora tá num lugar, outra hora tá no outro. É muita dor, fadiga. A pessoa acorda já cansado, parece que nem dormiu à noite. E o tempo todo, assim, dá desânimo, dá muitos sintomas, assim, bem ruim mesmo, que tem gente que tem fibromialgia que não consegue nem trabalhar, porque de tão, assim, debilitado que fica. E eu tomava, eu já tinha, eu já tô falando que eu tinha, tá? Uhum. Eu fiquei tratando de fibromialgia desde 1999. Olha quanto tempo faz. Eu fiz bastante tempo. Eu fiz muitos tratamentos para fibromialgia. Tomei muito medicamento. Era tratamento com o quê? Remédio? Qual era? Remédios. Com convencional. Remédio, Olha, né? eu fiz muito tratamento também convencional, acupuntura com eletromagnéticos, né? Colocava uns eletrodozinhos, tomava aqueles choquinhos para dar aquela. Porque, na verdade, é para poder dar aquela estabilizada, aquela equilibrada mesmo nas emoções porque a fibromialgia vem das emoções, né? Do desequilíbrio emocional, né? Quando a gente entra no desequilíbrio emocional, ela fica maior, ela desencadeia alguns gatilhos onde desperta onde acontece algumas dores, né? Física. E eu fiz muitos tratamentos, fiz muita acupuntura, e tomei muito medicamento, aquele Previsital, que foi o último medicamento que saiu para fibromialgia. O médico, ele já deixava a receita pronta, sem assinar, sem datar. Então, eu começava a tomar 50 miligramas, 75 miligramas, e ele deixou até 100 miligramas a receita pronta. Eu tomava até 75, porque eu não queria, eu sempre fui muito contra ficar tomando remédio, né, dependente de remédio.
O que é que o médico falava para você? Ele disse que só tem controle. Isso, só tem controle, não tem, só tem controle, que tem que tomar medicamento, tem que procurar ter uma vida social estável, atividade não pode física. Se estressar. Oi? Não pode se estressar. Pode se estressar, exatamente. Tem que viver na bolha. Tem que viver numa bolha, porque se qualquer estresse que tiver, qualquer desequilíbrio mesmo ali, emocional, já desencadeia as dores. E aí dependia dele. Então, mas no teu caso mais específico, como é que eram os teus sintomas, né? O teu quadro geral, assim? Meu quadro geral era dor generalizada. As dores e acordar parecendo que eu sempre falava assim para o meu esposo, para minhas filhas, eu falava assim, gente, eu não dormi, passou um trator esteira em cima de mim. Eu tô muito cansada, eu acordava cansada. Não conseguia, assim, aquele relaxar. Relaxamento, então, gente, não conseguia. Não conseguia relaxar. E dor de cabeça, frequente também, eu tinha bastante dor de cabeça. Então, assim, esses sintomas eram frequentes na minha vida. Era frequente. As dores... Aí, um dia ainda o meu marido falou assim, olha, tá errado o seu nome, tinha que ser Maria das Dores. Uhum. Porque eu vivia reclamando de dor. Vivia reclamando. E aí, o que é que aconteceu quando você começou a usar EFT? Bom, aconteceu assim, né? O meu maior interesse é porque quando falou de EFT, acupuntura sem agulhas, aí eu pensei, nossa, eu já fiz tanta acupuntura que eu já não suportava mais aquelas agulhas, né? Falei assim, eu já fiz tanta acupuntura com agulha, agora essa sem agulha, opa, peraí, tem alguma coisa aí, eu preciso me interessar por isso, né? Aí foi onde eu liguei uma coisa com a outra. E aí comecei a acompanhar as imersões, como eu já falei, e já me interessei em fazer o curso assim, ó, no piscar de olho, não foi, nem pensei duas vezes. Inclusive, fiquei lá de madrugada esperando sair você mandar o link para eu me inscrever. E a partir daí, então, eu comecei o curso e eu não perdi tempo. Eu queria terminar logo, eu queria fazer tudo aqueles módulos logo. Um me chamava muita atenção, querendo fazer o outro, e eu comecei a me auto-aplicar. E logo também comecei a procurar as colegas no grupo, né, que a gente tem, né, do FT Pro, e começamos a fazer troca, né? E nessas trocas foi com muitas, eu fiz com muitas, mas eu resolvi também pagar um pacote. Daí eu também paguei um pacote para uma aluna sua, ela é, inclusive, já de alguns anos atrás, a Sandra Pirajá, e depois também fechei com a Fátima Braga, onde eu atendo a filha dela, e ela me atende, a gente faz uma troca. Então, eu assim... ontem entrevistei ela falou que tem uma aluna que então, troca. A gente faz essa troca. E dali para frente, assim, dia após dia, eu fui me sentindo bem. Eu fui me sentindo bem, fui curando. Muitas emoções, e todo dia a gente tem ainda um pouquinho para curar, né? Todos os dias a gente tem, parece mais algumas que a gente pensa que já está livre, mas sempre tem. E agora eu, graças a Deus, eu falo, eu tenho, né, aqui nas mãos, né, E por outro lado também eu achei assim, é incrível essa técnica, porque eu trabalho com os florais, e os florais eu tenho que fazer aquela anamnese, fazer aquele estudo da pessoa, e passar o floral. A EFT não. É muito simples a aplicação. E, enfim, a partir daí eu fui me sentindo cada vez melhor, e eu fui me dar conta de que eu não tinha mais fibromialgia em fevereiro. Foi muito rápido o meu processo. Então, foi de que mês até... Quando foi que você começou com isso? Final de setembro, né, eu comecei. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. E aí, em fevereiro, você se deu conta que não tinha mais sintomas. Exatamente. Zero sintomas? Ainda tem alguma coisa? Como é que... Não tem, André. E outro dia, eu, né, conversando com o médico, né, não o endocrinologista, não o reumatologista, que é o reumatologista que me passava o medicamento. E eu tô marcada para ir para ele em maio. Vamos ver o que ele vai me dizer, né? Que eu vou falar para ele, não tem mais. Eles dizem que não tem cura, né? Sim. E eu conversando com o endócrino, ele disse assim, não, isso aí é porque você está aposentada, está tranquila, então está controlada. André, nós estamos vivendo uma pandemia, onde teve menos, né, emoções fortes aí, mortes de parentes, de amigos, e
E não voltou minhas dores. Minhas não, aquelas dores que eu tinha. São minhas, É, não. é interessante esse apego da medicina às próprias crenças que eles desenvolvem, né, de dizer que uma coisa não tem cura. Porque quando eles falam que uma coisa não tem cura, aquilo não é uma verdade absoluta. Não tem cura dentro daquele conhecimento que eles têm. Sim. Não tem cura dentro daquele conhecimento que ele aprendeu, né, na faculdade, ou que ele foi para os congressos, pagos por uma indústria, né, patrocinados por uma indústria que tem interesse em ficar vendendo remédio para a pessoa pelo resto da vida. Sim. E aí, quando a pessoa consegue a cura, ela fala, não, mas você não está curada não, você está só controlada. Você tá só sob controle, não houve cura. Como assim não houve cura? Se eu passo 10 anos sem um sintoma, eu estou curado, né, daquele sintoma, não faz sentido. Mas porque eles colocam isso como uma verdade absoluta, então você não pode ter sido curada. Tem que ser algo que aconteceu, que é temporário, né, que você está bem agora, mas daqui a pouco você vai ver. É interessante, porque é bem isso mesmo, dá a impressão de que fala assim, não, aguarda porque você está muito contente agora, mas vai vir. E eu fico assim, gente, eu não tenho mesmo. Até né, minha família, meu esposo, minhas filhas, falam assim, nossa, é mesmo, você não tem mais aquelas dores, você vivia reclamando, nossa, eu era até uma pessoa chata, sabe, de tanto que eu ficava reclamando, porque quem tem fibromialgia sabe, o humor da gente muda, a gente fica muito irritado, né? Então, como é que foi a reação da sua família, né, ao ver esse processo de melhora, né, marido, filhos? Então, eles começaram a admirar. Eles começaram a admirar de como que eu estava bem, né, como que eu tinha ficado, né, melhorado, e até então, o meu marido me apoiou, me apoia bastante, né, nessa questão. E minhas filhas também, elas, no sentido de que elas viram a minha melhora, no sentido que elas viram que eu realmente, eu sou outra pessoa, em questão também de irritabilidade, ansiedade, porque tudo isso fazia parte daquela síndrome, né, que é da fibromialgia, que, segundo os médicos, não tem cura, mas se é provocado pelo emocional e você trata seu emocional, logo, por quê? Não é? Exatamente. Como eles não têm nenhum trabalho para tratar o emocional, eles falam que não tem cura, né? Não conseguem a raiz do problema. Qual era a sua profissão antes de você se aposentar, né, e se tornar terapeuta? Eu trabalhei 25 anos como funcionária pública. Trabalhava numa universidade onde eu era técnica de laboratório, de pesquisa científica. Então você é o quê? É formada em? Biologia. Biologia. Então, é uma área também onde tem esse ceticismo, né, com relação a tudo que não for tradicional, a tudo que não for ali no formato convencional, da medicina convencional, né? Sim. E me conta como é que foi a tua transição para se tornar terapeuta efetivamente. Então, você começou com autoaplicação, começou a se curar, né, começou a fazer trocas. Como é que foi você depois atender a sua primeira pessoa, primeiro cliente efetivamente pagante com EFT? Você já tinha atendido de floral, né, antes, mas Isso. com EFT. Eu já tinha meus clientes, né, de florais, e aos poucos eu fui, né, mostrando para eles, né, convidando, demonstrando, oferecendo os pacotes, né, uns preços, um preço diferenciado, onde eu poderia fazer a junção com floral e FT. Foi aí onde eu comecei a deslanchar, porque eu fiz esse casamento, sabe? E o meu cliente pagante foi já em fevereiro. E engraçado que, quando eu comecei a atender, é como se eu não tivesse ainda me despertado, sabe? Para essa minha cura. E eu comecei a atender em fevereiro, a primeira pessoa, que eu acho que você lembra. Eu te mandei até uma mensagem meio preocupada, porque era uma cliente que ela tinha transtornos de personalidade, né, dito como borderline. Na verdade, ela veio me procurar com esse diagnóstico, que ela fazia tratamento psicológico há 1 ano e meio, e que a psicóloga tinha dito que ela tinha, né, que ela era uma borderline. E o psiquiatra
disse que ela era bipolar. Aí eu, né, fiquei meio assim, por quê? Eu vou dizer por quê. Eu tive uma amiga que ela é borderline, e eu tive que me afastar dessa amiga, que eles são bem difíceis, né? E eu fiquei preocupada, porque era meu primeiro cliente, eu tinha outros de florais, onde eu estava introduzindo a EFT, mas não tinha nada assim mais sério, sabe? E eu até te mandei uma mensagem te pedindo uma ajuda, né? Um feedback, na verdade. E aí, o que aconteceu com essa cliente? Você atendeu ela? Como é que foi? Então, aconteceu que eu comecei a atender ela, claro, sem rótulo, primeira coisa, sem rótulo. E eu tô na 9ª sessão com ela. Ela tem me falado assim que tá super bem. Inclusive, ela me deu depoimento de que ela sarou de uma DTM, que ela estava para fazer uma cirurgia. Ela usava plaquinha. O que é DTM? É uma disfunção da mandíbula. É uma disfunção que tem. Disfunção temporomandibular. É esse o nome. A pessoa, ela tem que usar a plaquinha, porque ela é como se ela esforçasse demais, sabe? A mordida à noite. É aquela coisa de ranger os dentes e desgastar. Isso, parecido com bruxismo. Parecido com bruxismo. Entendi. E aí ela parou de fazer essa... Parou, não tem mais esse sintoma, é isso? Deixou de... Não. Ela me mandou um áudio, né? Eu pergunto, tipo umas 5 sessões mais ou menos que a gente tinha feito, ela me mandou um áudio dizendo que ela tinha melhorado, que ela tinha se dado conta de que ela não estava precisando nem usar a plaquinha. Ela tinha muitas dores, inclusive ela disse que teve quase um pico de surdez, por causa que acho que do apertamento mesmo, né? Que faz à noite. Interessante. Então, essa cliente ainda está em tratamento, né? Já está na 9ª sessão. Tá. E esses sintomas, né, do borderline? O que é que ela relatou algo sobre isso? Então, na verdade, ela tem, assim, oscilações de humores, né? O borderline, ele tem essas oscilações de humor muito rápidas. Muito rápidas. Já o bipolar, ele, né, demora mais as oscilações de humor dele. Então, às vezes, é confundido o borderline com o bipolar. Ele é uma pessoa muito intensa, sabe? Tem muita ansiedade, é muito ansiosa, tem medo de ficar sozinha. E, às vezes, também desenvolve o suicídio também. É do caso dela, ela se automutila também. Então, só que assim, depois que ela... Oi? E como é que tá a evolução dela, né, nesse sentido Ela está super bem. E hoje, inclusive, porque ela viajou, né? E hoje, inclusive, eu falei com ela, perguntei como é que ela estava, né? Porque a gente acabamos que não fazendo uma sessão porque ela foi viajar, né? A gente não vai fazer essa sessão. E eu perguntei para ela como que ela estava, né? E ela me relatou que estava super bem. Ela disse que coisa que ela achava que ela não ia conseguir, hoje ela está conseguindo. Ela, por exemplo, não conseguia acordar cedo, hoje ela acorda cedo. Ela despertou interesse para a leitura, que antes ela já não estava tendo mais. Ela diminuiu pela metade a ingestão de álcool. Também. Então ela descontava no álcool, descontava na bebida. Ela descontava na bebida. Descontava na bebida, exatamente. Ela, né, a questão ela tem um autocuidado maior com corpo e mente. Por quê? André, interessante eu te falar isso, porque quando eu vou fazer com ela a frase inicial, que eu dizia para ela, que repete assim, eu me amo e me aceito, ela soava para ela falso isso. Aí eu comecei a trabalhar essa questão do amor próprio, e ela disse que hoje ela está, assim, se valorizando mais, ela está se analisando melhor, enfim, ela disse assim, estou aprendendo a me amar. Outro dia, numa sessão, ela falou para mim, eu estou aprendendo a me amar. Isso é muito emocionante, sabe? Daqui a um tempo ela vai sair do encaixe dos sintomas, né, do borderline, e os psiquiatras e médicos vão ficar sem saber o que dizer, vão dizer que é só passageiro,
Vão dizer que é só um período, né, breve de melhora, ou sei lá o que é que eles vão dizer, né? Mas se continuar desse jeito, daqui a um tempo não tem mais sintoma, né? Não vai ter mais como encaixar no diagnóstico, né? Sim, sim, porque agora ela diz que presta mais atenção nos sentimentos dela, e olha o que ela é muito interessante essa frase, ela disse para mim, eu presto mais atenção nos meus sentimentos. Se ela está prestando mais atenção no sentimento dela, é porque está havendo uma dissolução de várias emoções que não deixava ela ver, né, esses sentimentos, essas, né? É porque quando é muito intenso, quando a emoção é muito intensa, é muito difícil a pessoa observar, porque ela é tomada pela sensação muito rapidamente. Uhum. Então ela entra num estado ali de... É como se fosse uma hipnose, né, por aquela emoção. A emoção suga a pessoa. Então a gente vai limpando, vai fazendo EFT limpando os traumas, né? Você deve estar limpando com ela, né, situações do passado, sim, né, traumas, coisas que ela vivenciou na infância. Aí quando vai soltando, dissolvendo essa carga emocional aos poucos, quando vem uma emoção, ela já não vem mais com a intensidade que ela vinha antes. Já vem menos intensa. Então ela ainda sente as emoções, mas vem menos intenso. Então ela consegue observar, consegue não se deixar sucumbir pela emoção. Quanto mais você limpar esse passado e essa carga emocional que ela carrega, mais ela vai sentir assim, até se tornar uma pessoa normal, né, que não tem nenhum diagnóstico, nenhum transtorno, e com certeza é uma mudança completa de vida, né, uma mudança profunda, né, para uma pessoa que sofre com isso e que já deve ter ouvido várias vezes que não tem cura. A pessoa digita no Google, aí o Google fala que não tem cura, a pessoa vai no médico, o médico fala que não tem cura, é assim que é. É isso mesmo. E o que eu disse para ela... Para você acreditar nisso, para você acreditar que a sua sina é tomar remédio pro resto da vida. Travou aí. O que é que você falou para ela? O que é que você disse? Eu disse para ela assim, que ela não ficasse pensando nisso, sabe, no sentido assim de que não tem cura, que ela é uma pessoa borderline, que ela é uma pessoa bipolar. Primeiro ela tirasse esse rótulo, porque ela veio com rótulo, né? Sim, o rótulo é uma das coisas que a gente precisa tratar quando a gente faz EFT em alguém que chega com diagnóstico. O peso daquele nome, daquela doença, né, pode ser câncer, pode ser bipolar, pode ser transtorno do estresse pós-traumático, porque junto daquele nome vem toda uma carga de limitação, de pensamento, que diz que não tem jeito, que não tem cura, que a medicina nunca encontrou uma saída. Então o médico, né, aquela autoridade falando para você que não tem jeito, então fica ali marcado no subconsciente, e isso vira um impedimento, vira uma barreira para a pessoa não se curar, porque ela fica apegada, né, a esse tipo de rótulo. Então a gente tem que abrir o mente. Não existe nada que não tenha cura em absoluto. Não quer dizer que a gente vai conseguir curar tudo, mas não existe nada que não seja curável em absoluto. Pode ser que a gente não consiga curar, pode ser que a gente não descubra o caminho para curar uma certa doença, mas existe uma cura. Em algum nível existe uma cura. Né? Talvez o conhecimento dessa cura ainda não seja disseminado, talvez ainda não tenha sido descoberto, mas a cura existe de alguma forma. Né? Em algum lugar do universo essa cura existe. Então a gente não pode professar, né, dizer que algo não tem cura de forma alguma. Mas isso não significa também dizer que a gente vai conseguir resolver tudo, né? Não é isso que eu quero dizer. Mas tem que estar com a mente aberta para essa possibilidade. Né? Porque se a mente não estiver aberta, você dificulta ainda mais o processo de liberação, né? E como é que você está hoje em questão de atendimentos e agenda, clientes para você? Você já está com a sua agenda do jeito que você quer? Como é que você está, né, nessa questão da parte profissional financeira com a terapia? Pelo meu sorriso, você viu que eu estou satisfeita, né? Bom, eu até não pensava que eu iria ter uma evolução tão rápida assim. Porque, como eu disse, comecei em setembro e em fevereiro eu já tive essa cliente pagante, em seguida eu já tive outra, e dali para frente, assim, eu fui fazendo aquela junção, como eu te falei, dos clientes que eu já tinha de florais com EFT, alguns, é como se fosse assim, né?
e ficasse um só, né? Na verdade, é uma junção mesmo. E aí eu já, em seguida, assim, já em fevereiro, eu já fechei 3 pacotes. Já em fevereiro. Maravilha. Hoje você atende mais ou menos quantas pessoas por semana? Tem uma média, assim? Tem uma... Olha, André, Quantos eu tenho... atendimentos, na verdade, né? Quantos atendimentos por semana, mais ou menos? Por semana, olha, eu tenho, em média de atendimento, de 10 a 12. 10 a 12 por semana. Legal. Tá ficando 10 a bom. 12. Tá 10 a ficando bom. 12. E qual é a sua meta? Fazer quantos? Por semana? Uhum. Eu pretendo, assim, por dia, eu vou falar por dia, eu pretendo, por dia, eu pretendo ter cinco clientes por dia. Por quê? Eu geralmente, eu quero, assim, também cuidar, ter minha vida pessoal e, sabe assim, fazer meus exercícios físicos, enfim, me curtir um pouco. Curtir minha família, então 5 para mim tá bom. E eu posso dizer para você que tá quase isso, já tá quase. Tá quase chegando lá. Tá quase chegando lá. Quanto é que você pode falar quanto é que você está cobrando hoje no seu pacote de sessão? Eu tô cobrando 150. Então dá R$1.500. Você está fazendo pacote de sessão ou você está fazendo avulso? Faço pacotes. Faço pacote. Então, teve um cliente que eu fechei 5 sessões, mas aí depois ele fechou mais 5. Ele fechou mais 5. Legal. É o que eu sempre recomendo, né? Fazer pacote de sessão para você ter tempo, né, de trabalhar com a pessoa, investigar, colher o resultado, né, ter paciência, faz uma sessão essa semana, aguarda a semana que vem, vai junto com o cliente, descobrindo e limpando pacientemente, né, as questões emocionais. Né? Então, R$1.500 o pacote de sessão, né? Se você chegar nessa meta aí de 5 sessões por dia, vamos fazer essa conta aqui, tá? O pessoal entender que é possível, né? Vamos lá. Então, 5 sessões por dia, valor médio da sessão a 150, né? Então 5 sessões por dia, 750 por dia. Vamos colocar só de segunda a sexta, né? Descansar o sábado e domingo. Então, vezes 5 dá 3.750 por semana, vezes 4 semanas daria R$15 mil mensais, trabalhando 5 horas por dia. Nada mal. Né? Nada mal. Nada mal. E se eu te falar que, assim, eu já fiz as minhas escolhas, na verdade. Por exemplo, eu atendo por enquanto, eu estou atendendo de segunda a quinta. Mas é assim, bem fechada mesmo a agenda. Segunda a quinta. Na sexta-feira, estou me dando o luxo de já ficar sem. Então, assim... Maravilha. Muito bom. As minhas tardes, todas, tem tardes assim que eu não tenho horário. Não tenho horário. Posso dizer para você, e ainda tem alguns clientes que eu atendo um ou outro, que eu não gosto também de atender muito no período da manhã, mas um ou outro eu acabo atendendo de manhã, quando é tipo alguma consultoria para fazer assim, daí eu atendo de manhã. Você tem usado até aquela estratégia da consultoria gratuita para fechar a sessão? Então, André, eu tenho feito uma consultoria mais simplificada. Inclusive, eu acho eu faço mentoria com a Fátima Braga, né, que me deslanchei na internet, graças a ela nessa questão, né, e eu faço uma mentoria mais simplificada, onde eu... Mas usa aquele método, né, faz a consultoria e fecha depois o pacote de sessões, né? Que bom, que bom. Eu fiz recentemente com uma da França, inclusive, eu fiz uma consultoria com uma neta de uma amiga lá de Paris, e estou para fechar já o pacote, esperando para fechar. Maravilha. O que é que a família achou dessa nova profissão? Não entendi, deu uma travadinha. O que é que a família achou da sua nova profissão? Marido, filho, né, de você estar atuando, ganhando dinheiro com isso, enfim. Eles gostaram. Eles gostaram, porque, né, a minha filha hoje ainda ela repetiu para mim assim: mãe, se você não tivesse, né, se dedicando a essa profissão que você escolheu, você já estava depressiva. Porque daí no estado de fibromialgia que eu tinha e tudo, realmente a fibromialgia às vezes leva a uma depressão. Ela falou assim, você já estava depressiva. Eles se sentem muito, muito felizes com isso. Muito felizes com isso, porque... Então, apoio, né, pessoal apoiando e vendo a sua evolução.
Com relação à fibromialgia, você pode comentar o que é que você limpou, assim, de questão emocional que tem a ver com a fibromialgia? Você pode, se você puder falar sobre isso, né? Não sei se você quer falar sobre isso, mas... Eu tenho bastante caso que foi limpo, sabe, André? Eu tive... eu não gostaria, assim, de deixar claro, mas eu tive uma agressão na infância, né? E eu fiz muito tratamento psicológico para isso, para limpar isso, muito. E foi na FT onde eu consegui limpar. Então foram traumas lá da infância, né, que você foi acumulando. Foi. O meu maior trauma foi o da infância. Foi lá na infância mesmo. Foi aquele abuso lá na infância. Certo. Tem um terapeuta também que está no FT Pro, que é o Nelson, né, que ele é fisioterapeuta, culturista, ele está trabalhando também com fibromialgia, né? Inclusive, quando eu vou mudar, porque eu escolhi o meu nicho, é outro nicho meu, mas eu vou mudar para fibromialgia, porque não tem nem lógica eu ficar trabalhando outro com eu com uma prova viva aqui, né? Pode ser, você pode escolher, com certeza. Sim, eu falei com o Nelson, você está falando do Nelson, eu falei com o Nelson essa semana, e eu estava falando para ele que eu vou mudar o meu nicho, e inclusive foi numa live com o Nelson, no canal do YouTube com o Nelson, a gente conversando, foi que eu me dei conta que eu realmente estava totalmente sem a fibromialgia. É interessante isso, né? Porque depois que a pessoa se liberta de alguns sintomas e mal-estar, a pessoa esquece que tinha. É um fenômeno isso. Então a pessoa carrega ali uma dor, uma doença, sei lá o que, um desconforto, às vezes um desconforto emocional, um desconforto físico. Depois que cura, a pessoa só vai se dar conta, assim, tempos depois que aquilo foi embora. Sim, né? Porque bem isso mesmo. A gente só presta atenção quando está incomodando. Quando não está incomodando, está liberto, está livre e não está prestando atenção que o incômodo foi embora. Isso mesmo. E é engraçado, e você falando isso aí também agora, acabei de me dar conta de que quando você perguntou para mim o que você sentia e tudo, eu tive dificuldade para falar do que eu sentia. De lembrar, né? De lembrar, verdade. Verdade, eu tive dificuldade, dores e tal, mas eu sei que eu tinha muitos mais outros sintomas, e eu tive essa dificuldade agora para falar, olha só que interessante. É feito trauma também, quando a gente limpa um trauma com a EFT, né? A pessoa depois tenta falar sobre aquilo, ela fica puxando na memória, falando, mas aí os detalhes não ficam mais tão claros, tão nítidos. Ela lembra que tem um trauma, mas, né, que já teve, mas não fica tão evidente, tão claro, tão fácil de falar como era quando sentia a dor, né? Então, sim. É meio que esse fenômeno. Posso falar até de um caso que eu atendi assim? Pode falar. Então, inclusive, eu atendi uma senhora de 69 anos, que ela trazia um trauma dentro dela, de uma briga de infância entre irmãs, e ela carregava aquilo ali com desejo de morte. Ela tinha desejo de morte para aquelas pessoas a qual ela se envolveu naquela briga. Só que agora, com 69 anos, ela já estava tão carregada aquela emoção que ela não sentia mais nenhum prazer na vida. Então, ela não tinha mais vontade de pintar o cabelo, de se arrumar, nem ter dificuldade de olhar no espelho. Ela tinha dificuldade de se olhar no espelho. E aí a gente foi fazendo algumas sessões. Na quarta sessão, ela falou para mim, eu pintei o meu cabelo, olha como eu estou. Eu estou me gostando de mim, eu já estou, e foi limpando, e aquilo já foi, eu estou na quinta sessão com ela, mas ela já dá para ver que é outra pessoa. Olha que interessante. Bom, né? Então, me fala assim, como é que você se sente hoje sendo terapeuta, né, trabalhando nessa área, né, depois de aposentado? A gente tem alguns alunos que fizeram esse caminho que você fez, né? Se aposentaram e depois da aposentadoria começaram a exercer essa profissão. Tem alguns que estão esperando se aposentar, prestes a se aposentar. O que é que você diria para alguém que fala assim, estou muito velho, não tenho mais idade para isso, já passou o tempo, o que é que você acha? Eu já pensei assim, viu? Exatamente assim, e vou falar para vocês que estão ouvindo, hein? Eu também pensava assim, eu fiz FT para isso, tá? Porque eu achei assim, nossa, não vou conseguir, né? Eu já tô quase beirando 60 aí, como assim? Mas, olha,
tudo crença, né? É uma crença que a gente tem dentro da gente. Eu diria assim, gente, nunca é tarde. Não pensem duas vezes. É maravilhoso. Se, de repente, a pessoa, mas eu não quero me tornar terapeuta, eu quero, né? Mas quer cuidar pelo menos das suas emoções? Faça o curso. Porque é maravilhoso. A libertação, é uma libertação. É uma libertação, eu digo. Que bom. Né? Como é que as pessoas fazem para achar você? Você tem Instagram, tem alguma rede social para deixar aqui o endereço? Para quem se interessou em conhecer mais do seu trabalho? Tenho sim. Eu estou no Instagram como terapeuta floral _EFT. Terapeuta floral _ deixa eu ver aqui, EFT. Então tá aqui, ó, nos comentários, para quem quiser seguir o perfil, quem é Aparecida, saber mais sobre o trabalho dela, vai lá, segue e, né, quem sabe até fazer um trabalho terapêutico, então, com a Aparecida. Estou aberta para quem quiser fazer uma consultoria, né? A gente pode conversar. E só mais uma coisinha, André. Quando eu fui fazer o seu curso, como eu disse lá no comecinho, foi interessada na cura da fibromialgia, e essa cura de fibromialgia veio muitas outras curas, e eu acabei hoje me tornando a terapeuta e estou aí ganhando dinheiro, né? Que efeito colateral bom, né? Esse daí, né? Muito, muito, muito. Se curar e ainda tem uma renda extra, tem uma boa renda extra. Né? Boa renda extra. Quando eu falo isso, né, as pessoas ficam... Quem não vivencia isso, quem não vê isso acontecer, fica pensando, nossa, mas será que, né, que terapeuta consegue ganhar bem? Consegue viver muito bem disso, né? Imagina você agora, né, aposentada, podendo usufruir da aposentadoria e ainda tendo uma renda que você ali todo mês, né, toda semana atende seus clientes e entra esse rendimento extra, num trabalho leve, um trabalho que não é estressante, que é um trabalho leve, um trabalho que você atende quantas pessoas você acha que deve atender, é muito bem remunerado e ainda um trabalho realizador, onde a pessoa é feliz fazendo aquilo, né? Sem estresse, sem cobrança. Toda profissão, claro que a gente se dedica, né? Às vezes a gente fica preocupado, tem alguma coisa assim para a gente cuidar, claro, mas não se compara a uma rotina de um trabalho onde você tem um chefe ali, onde você tem que entregar resultado, meta, sei lá o que, né? E no final do mês a remuneração não chega nem aos pés, muitas vezes, do que você poderia ganhar como terapeuta, fazer uma coisa bem mais tranquila. Sim. Então, André, eu também fiz cromoterapia, eu fiz aromaterapia, quer dizer, eu estou terminando, mas a AFT foi tão grandiosa na minha vida que eu deixei ali no cantinho os outros cursos, e não dá, é maravilhosa, a técnica é maravilhosa, é muito boa mesmo, e funciona rápido, não é uma coisa que demora anos, né, você vê, tá a prova aí, né, tantos anos de tratamento e a AFT, eu tenho vontade até de gritar para os quatro cantos do mundo, sabe, essa libertação. Que bom. Bom, quero te agradecer pela conversa aqui que a gente teve. Muito sucesso para você. Acho que em breve você vai estar aí com a sua agenda como você quer, 5 pessoas por dia. Sim, se Deus quiser. E é isso. Obrigado, André. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui também. E sucesso para você também. E gratidão enorme, enorme por essa técnica, por me apresentar esse curso, tá? Tá, joia. Um abraço, então. Boa noite. Outro. Tchau, tchau. Mais um bom exemplo aí, né, do que é possível e que não tem idade. Se você sentir o desejo, o chamado dentro de você, né, tem que haver identificação. Então, se você sente a identificação, existe o caminho pronto para você seguir. Né? A formação está aí para você, para facilitar a sua jornada, para você alcançar o resultado mais rapidamente do que você sozinho, né, por conta própria. Assim como foi a minha caminhada, eu caminhei sozinho para poder me tornar terapeuta e como é que cobra, como é que faz para atender, quanto é que, né, o que é que faz quando acontecem as situações no atendimento. Então fui descobrindo tudo sozinho. Então foi uma longa jornada, uma longa caminhada. Quando você pega um caminho pronto, você acelera
esse resultado, né?